Hoje a gente vem falar de uma passagem que está em Lucas 5, do 31 ao 32, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Jesus ele está aqui assentado na roda dos pecadores. E os fariseus eles perguntam para os discípulos: por que o seu mestre está sentado na roda dos pecadores? E assim, gente, muitas pessoas deturpam esse versículo, né? Porque Jesus ele sentou na roda dos pecadores, das prostitutas, e deturpa como se Jesus sentou, eu posso fazer isso também. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele falou, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus ele estava ali para ser a luz, ali para falar da palavra. Ele não estava ali aplaudindo os que eles faziam, ou concordando. Não, ele estava ali trazendo a luz, porque ele é a luz do mundo. Nós temos que espelhar Cristo aonde nós formos. Se nós estamos em lugares que tem pessoas do mundo, tem pessoas ímpias, nós temos que espelhar Cristo. Nós temos que ser a Bíblia que pessoas não vão ler. O mundo, gente, não vai ler a Bíblia. Mas nós temos que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós temos que ser, gente, um exemplo. Quantas vezes Jesus nos envia para esses lugares, mas não para aplaudir o que as pessoas fazem, não para ser mais um, mas sim para trazer a luz e o Evangelho de Cristo. Então, assim, nós temos que ser esse exemplo. As pessoas olharem pra gente: nossa, ela era assim antes, ele era assim antes, olha como ele está agora, olha como ela está agora. Ser pessoas diferentes, porque o que adianta a gente estar em Cristo, as pessoas saberem que a gente está em Cristo, que a gente aceitou Jesus, mas viver da mesma forma que a gente vivia antes. Nós temos que mudar, gente. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem que vai mudar o homem, é o Criador que vai mudar a sua criatura. Nós temos que entender isso, porque ninguém muda ninguém. É o Criador que vai mudar a sua criatura. Mas nós temos que abrir o nosso coração para Jesus entrar. Quando nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, o Espírito Santo entra na gente e o Espírito Santo começa a trabalhar. As coisas que a gente fazia, que a gente agia, que a gente falava, nós não falamos mais, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e ele vai moldando a nossa vida. Claro que não é de um dia para a noite, emana um tempo, é um processo, mas nós vamos ver. Se você aceitou Jesus e você continua a viver da mesma forma, tem algo de errado. Porque o Espírito Santo ele vai convencendo a gente. A gente começa a não se sentir mais bem em lugares que a gente ia, com pessoas que a gente andava, coisas que a gente fazia, que a gente falava, nós não nos sentimos mais bem. Porque nós temos o Espírito Santo. E ele vai trabalhando nas nossas vidas, gente. Nós começamos a mudar. Então nós sempre temos que ser o exemplo de Cristo na Terra. Nós temos que espelhar a Cristo aonde nós formos. Já aconteceu comigo de eu estar em lugares e as pessoas xingarem. E aí as pessoas falarem: ai, desculpa. Falar pra mim: desculpa. Aí eu ficar assim. Porque nós temos que espelhar a Cristo onde nós formos. Se eu chegasse lá e fosse, me misturasse com eles, ou fosse mais um ali, eles iam fazer o que for, falar o que for na minha frente, e eu não tava nem aí. Por quê? Porque se eu sou cristã, eu tô agindo da forma como um ímpio, então não muda nada pra eles. Então nós temos que ser o exemplo de Deus, porque nós temos que saber que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos selados. Quando nós aceitamos a Cristo e recebemos a Ele, nós somos selados e nos tornamos propriedade de Cristo através do Espírito Santo. Foi o primeiro presente que Jesus nos deu, foi o Espírito Santo. Por exemplo, no lugar, faculdade, trabalho. Se você está no seu trabalho e tem pessoas que são ímpias, mas essas pessoas ímpias sabem que você segue a Cristo, que você é cristão, mas você não reflete a Cristo, e elas continuam a agir da mesma forma com você. Você tem que repensar a forma que você está vivendo. Porque se as pessoas do mundo, sabendo que você é cristão ou cristã, e agem da mesma forma com você, nós temos que pensar: eu estou vivendo da forma correta? Ou eu estou sendo só mais um? Em qualquer lugar onde nós formos, nós temos que espelhar a Cristo, não só na igreja. Porque é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, mas e fora da igreja? Na nossa rotina. Nós temos o Espírito Santo, lugares que frequentávamos, nós começamos a nos sentir mal. Coisas que pra gente antes era normal, quando a gente começa a ouvir, nós nos incomodamos, porque não vem de nós, o próprio Espírito Santo. Quando estamos em lugares do mundo, quando estamos com pessoas do mundo, quando
pessoas estão falando coisas do mundo. Quando estamos em Cristo e temos o Espírito Santo, nós começamos a nos incomodar, a não se sentir bem. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Isso não vem de nós, gente. Não é da carne, e é do Espírito. Mas se nós estamos em lugares com pessoas do mundo e não nos sentimos mal, ficamos confortáveis demais ali, é porque tem alguma coisa de errado. Então temos que repensar a forma que nós estamos vivendo. Se estamos espelhando a Cristo, ou se nós estamos sendo só mais um ali. Eu sei que essa palavra não é fácil para muitas pessoas, porque muitas pessoas têm a dificuldade de se afastar do mundo, das coisas do mundo. Mas se você está em Cristo, você tem que renunciar. E você tem que deixar as coisas para trás para viver para Ele. Porque não tem como viver para o mundo e viver para Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.